Meus amigos gloriosos alvinegros, domingo, né, dia 16/4/2023. Ontem assistimos o jogo do Botafogo, né, um jogo, poxa, muita adrenalina, muita emoção e, poxa, foi assim sensacional ver o Botafogo ganhar depois de tanto tempo que o Botafogo não ganhava uma partida de abertura do Brasileirão. Foi assim, foi muito bom, foi muito saudável que o Botafogo continue jogando de uma forma assim, pressionando esse início de jogo, né, para fazer essa pressão inicial. Tem conseguido marcar logo no início das partidas, fez uma boa pressão, poderia ter marcado mais um gol, não marcou. Aí depois veio o gol do São Paulo, como é normal também no Botafogo, acho que a gente tem que, como botafoguense, eu assim, é porque quando o Rafael estava naquele local que o de Plácido estava, o problema era o Rafael, agora é o de Plácido. Então eu fico pensando até que ponto é o jogador em si ou é o próprio esquema de jogo que deixa o jogador um pouco desamparado. Mas, independente disso, a gente vai estar apoiando, está torcendo, está oficialmente, né, falado pelo proprietário que o Luiz Castro vai ter continuidade no trabalho dele. Ele, na entrevista após o jogo, ele chamou a responsabilidade para ele. Ele assumiu a culpa do Botafogo não ter ido bem no estadual. Uma coisa interessante ele falando, ele falou que o erro é dele, o erro do John Textor, porque ele via a temporada na Europa, aí ele via como funcionava, ele via que aqui deveria ser da mesma forma, só que não pôde ser assim, teve que botar o time principal, então ele, ele mostrou um pouco que, tipo assim, ó, meia culpa, eu errei, entendeu? Eu errei, pensei que pudesse fazer assim e não pôde fazer. Então ele absolveu o Luiz Castro do estadual. Ele falou isso pós-jogo. E o que nós vimos durante o jogo foi um Botafogo aguerrido, entendeu? O tempo todo tentando, os jogadores se esforçando, uma atuação como todo mundo já viu, né? Danilo Barbosa jogou muito, marcou muito, entendeu? Então, assim, e os cruzamentos, o Botafogo, está claro que o jogo aéreo é o ponto forte do Botafogo, que isso seja desenvolvido, né, durante mais o Brasileirão, as outras competições, cada vez mais desenvolver essa jogada, que o nosso Marçal possa voltar o mais breve possível. Marçal com certeza é um dos melhores cruzadores que o Botafogo tem. E é um pouco dessa conversa de domingo, é um pouco do que foi falado na entrevista. Falou, o Luiz Castro falou que com o tempo a relva, os jogadores vão se adaptando à relva, que é um momento muito inicial ainda também, então não está totalmente ainda identificado com o gramado. Mas é um pouco disso, entendeu? O Botafogo ontem venceu, estreou vencendo o São Paulo. É fundamental começar bem a competição, que nossa viagem agora para enfrentar os próximos adversários, quer dizer, no Brasileirão, né, que a gente vai jogar com o Bahia, que a gente vença o Bahia também, vença os adversários, comece a fazer pontuar, pontuar, pontuar e pontuar para poder dar uma, a gente tem uma gordura, que a gente fala no futebol, para poder ter tranquilidade, para poder se preparar para as partidas também, para as fases finais das outras competições que vão cada vez mais aumentando de grau de dificuldade. Na Copa do Brasil, o Botafogo deu uma belíssima vitória, nós vimos, né, contra o time do Ipiranga, então também vai poder fazer. O Botafogo ficou um pouco pressionado na Sul-Americana, porque por não ter vencido o Magallanes, aí tem que vencer essa partida do Serra Balerro. Então, que vença a partida, que vença com uma boa margem de gols, vai ajudar muito isso também, porque a gente vai disputar a vaga de repente com a LDU e precisamos de gols, de gols bem feitos. Finalizando, quanto ao jogo de ontem, foi assim, é um pouco do que eu via. Eu via o Botafogo vai ter sempre que marcar mais do que tomar, porque é um futebol, é muito desprotegido o sistema defensivo do Botafogo. Então, eu não sei se é o de Plácido, o problema de Plácido, ou é o Rafael que era, ou, porque vai ser sempre assim, os jogadores vão estar assim, mano a mano com os laterais e vão ficar assim, ou vão tentar driblar e vão passar algumas vezes, outras vezes vão ficar. E essas bolas vão chegar na cara do gol do Botafogo toda hora. Então a gente sabe que isso vai acontecer, sabe que o PR vai ter que fazer milagres todas as partidas, faz parte, até que de repente em algum momento esse sistema seja consertado, melhorado, com, sei lá, com mais jogadores no meio campo que possam, com a chegada do Kaique, né, para poder de repente fazer um tempo de cada jogador, manter mais intensidade no segundo tempo, porque vai ter uma reserva também que corre muito, que tem muito forte fisicamente. Eu vejo um pouco disso. E nosso ataque, o Tiquinho, que calou a imprensa. Calou.
literalmente calou a empresa, que estava matando a pau ali antes do jogo, que não é um centroavante de qualidade, e é isso, entendeu? Um dia de sucesso, um dia de tranquilidade para todos os botafoguenses. Começamos com o pé direito, vamos continuar vencendo. Perdão a voz, ainda está ainda meio bombardeado, mas daqui a pouquinho a gente vai estar cada vez mais curado e pronto para poder estar falando cada vez melhor para vocês todos aí. Um grande domingo para cada um de vocês.